É muito bom estarmos juntos mais uma vez para estudar a Palavra de Deus. E no nosso guia de estudos nessa semana, estamos estudando o capítulo 7 de Daniel. E eu quero te convidar para analisar um trecho desse capítulo. Dos versos 19 a 25, aparece um chifre pequeno que surge do quarto animal, aquele terrível e espantoso, que tem 10 chifres na sua cabeça. E vamos entender um pouquinho do papel, ou do que vai fazer, ou do que fez esse poder que é mencionado aqui como o chifre pequeno. Daniel capítulo 7, a partir do verso 19, diz o seguinte: Então, aqui é Daniel falando, tive desejo de conhecer a verdade a respeito do quarto animal, que era diferente de todos os outros, muito terrível, cujos dentes eram de ferro, cujas unhas eram de bronze, que devorava, fazia em pedaços e pisava aos pés os que sobejavam. Verso 20. Também a respeito dos 10 chifres que tinha na cabeça e do outro que subiu, diante do qual caíram 3. Daquele chifre que tinha olhos e uma boca que falava com insolência. Parecia mais robusta do que os outros companheiros. Eu olhava e eis que este chifre fazia guerra contra os santos e prevalecia contra eles. O verso 23 diz: Então ele disse, aqui é o anjo explicando para Daniel o que simboliza esses 10 chifres. O quarto animal será um quarto reino da terra, o qual será diferente de todos os reinos e devorará a toda a terra e a pisará aos pés e fará em pedaços. Os 10 chifres correspondem a 10 reis que se levantarão daquele mesmo reino, e depois dele se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá 3 reis. Verso 25, presta atenção. Proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. E os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. O que o anjo está explicando aqui para Daniel e que serve para mim e para você é que depois do quarto reino, ou seja, do Império Romano, uma extensão desse império nasceria. 10 reinos surgiriam, ou seja, após a queda do Império Romano, surgiram reinos que nós conhecemos hoje como a moderna Europa. E desses reinos viriam outros reinos também, principalmente um reino que abateria 3 já existentes, e ele seria uma extensão, uma prolongação do Império Romano, da Roma pagã. E esse reino, diz aqui, esse quarto reino descrito como chifre pequeno, ele faria algumas coisas. Entre elas, o verso 25 diz que ele tem 3 ações que são contra Deus e contra o povo de Deus e a lei de Deus. Primeiro, ele vai falar contra Deus. Ele vai perseguir o povo de Deus e ele iria tentar mudar os tempos e a lei de Deus. E esse poder, simbolizado aqui pelo chifre pequeno, que surgiria de Roma, Roma pagã, Roma imperial, esse poder governaria de forma soberana durante um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Em linguagem profética, um tempo simboliza um ano, 2 tempos, ou seja, 2 anos, e um tempo e meio, 3 anos. 3 anos e meio é o que quer dizer essa profecia, ou seja, 1260 anos teria essa duração. E o império que governou o mundo durante esse período de tempo, que se encaixa perfeitamente nessa profecia, é justamente o império, ou um poder, melhor assim dizendo, que surgiu após a queda do Império Romano. É justamente Roma papal. É justamente o sistema papal romano que perseguiu cristãos por simplesmente lerem a palavra de Deus, por simplesmente quererem fazer a vontade de Deus conforme estava descrito na sua palavra. E nós conhecemos historicamente que do ano 538 até 1798, Roma papal imperou soberana sobre todas as nações desse planeta. E sem dúvida nenhuma, ela se encaixa perfeitamente nessa história. Mais uma vez, é Deus mostrando que conhece o futuro, que conhece a história, mas que acima de tudo tem o poder. A história não termina aqui. Amanhã vamos ver a continuação dessa história, o estabelecimento do juízo final, a cena do juízo final e como isso vai se desdobrar e como isso alcança a mim
e a você. Por enquanto, continuemos confiando em Deus. Assim como as profecias do passado se cumpriram todas exatamente como foram preditas, Deus continua tendo poder, continua sendo soberano sobre a história do universo e Ele quer também ser o soberano na história da minha e da sua vida. Que tal hoje dizermos para Deus: Senhor, eu quero que o Senhor governe e dirija a história da minha vida, que na minha vida seja feita a Tua vontade. Se você puder, feche os olhos, vamos falar com Deus. Obrigado, Senhor Deus, porque a Tua palavra nos adverte, nos mostra, ó Pai querido, que a história desse mundo, apesar de ir num curso, muitas vezes que os homens tentam manipular a história, mas o Senhor ainda tem o governo da história e sempre terá o governo do universo nas Tuas mãos. E queremos colocar também o governo da nossa vida em Tuas mãos, pedindo que a Tua vontade seja feita em nossa vida. Em nome de Jesus. Amém.